Depois da diminuição das sanções americanas, a Venezuela anunciou acordo com 8 empresas petrolíferas multinacionais para aumentar a produção de petróleo na região. Viga, é importante a gente lembrar do que tratam as sanções dos Estados Unidos, levantadas na medida em que os Estados Unidos viram minguar ou diminuir a produção de petróleo internacional depois da invasão da Ucrânia pela Rússia, né, meu amigo? Sem dúvida alguma, Colombo. É importante lembrar que a Venezuela tem das maiores reservas de todo o planeta. Já chegou a produzir 3 milhões de barris de petróleo ao dia, mas hoje essa produção ela é de 800 mil barris ao dia. E esse acordo firmado com as 8 petroleiras, esse número deve aumentar ainda mais, porque ali há muitas chances, há muitas oportunidades, visa justamente aumentar a oferta de petróleo no mundo, especialmente para a Venezuela, que até geograficamente tem uma certa proximidade aos Estados Unidos, muito mais próxima, por exemplo, do que os grandes produtores globais que estão ali na região do Oriente Médio e também a Rússia, que é uma espécie de inimigo histórico dos Estados Unidos. Por que esses acordos começaram a ser selados com as petroleiras, Petrobras, Shell, Ecopetrol, entre outras, e com prestadores de serviço? Porque o presidente Nicolás Maduro, bem-vindo à democracia, né, meu caro Colombo, começou, de certa forma, a aceitar algumas exigências, alguns pedidos feitos pelo governo norte-americano, no que diz respeito justamente à soltura de presos políticos, anistia a presos políticos e, principalmente, se comprometeu a eleições transparentes, democráticas, a partir do segundo semestre do ano que vem. Diante disso, os Estados Unidos decidiram baixar ou flexibilizar algumas sanções e a economia venezuelana, aos poucos, ao que parece, começa a se abrir a essas grandes petroleiras e também prestadores de serviço que estão firmando acordo com a Venezuela e prometendo aumentar a produção de petróleo na Venezuela. A própria Petrobras já tem algumas investidas, iniciativas e estudos nesse sentido. No passado, a refinaria do Nordeste, a de Pernambuco, tinha até como previsão comprar o petróleo de Carabobo, uma região petrolífera da Venezuela. É um petróleo denso, um petróleo viscoso, mas era uma tentativa de ajudar, de fomentar a indústria petrolífera venezuelana, que, como eu disse, já chegou a produzir 3 milhões ao dia e hoje está em 800 mil. O acordo visa justamente aumentar essa produção de petróleo para atender o mundo, especialmente o mercado norte-americano. Colombo. Valeu, Viga. Rodrigo Viga, ao vivo, direto do Rio de Janeiro.